E a gente vai voltar agora, nesse momento, a falar aqui no Bom para Todos sobre o avanço do novo coronavírus entre os povos indígenas. O Supremo Tribunal Federal tem travado, de fato, uma batalha com o governo Jair Bolsonaro para obrigá-lo a tirar do papel medidas de proteção às comunidades indígenas. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que acionou inclusive o STF sobre a omissão do Estado, tem criticado o plano apresentado pelo governo por ser insuficiente para proteger povos isolados. Segundo números atualizados, inclusive hoje pela APIB, existem 24.942 casos confirmados de indígenas com Covid-19 e 669 mortes. Ao todo, 146 povos foram afetados até o momento pelo novo coronavírus. Se não bastasse essa situação alarmante, uma notícia relacionada ao envio de ajuda a indígenas chamou atenção nesses dias. Você vai dar uma olhada agora em imagens de colchões que foram doados pelo Exército Brasileiro e entregues pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, à terra indígena do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Como vocês podem ver, são colchões velhos, em péssimo estado, e abasteceriam um hospital de campanha ali nessa terra indígena. E, claro que choveu de crítica em relação a essa doação feita pelo Exército Brasileiro. Para a gente conversar um pouquinho sobre a situação dos povos indígenas do Brasil, nós convidamos a jornalista e escritora Ângela Papiani e o antropólogo Gersen Baniva, professor da Universidade Federal do Amazonas. Gersen, Ângela, um prazer ter vocês aqui com a gente. Tudo certo? Boa tarde. Tudo bem? Prazer é nosso. Boa tarde. Tudo certo. Eu vou começar com o Gersen. Professor Gersen, eu queria uma avaliação sua em relação a esse momento, como o governo tem atuado. Há um questionamento, inclusive, se é uma omissão por parte do Estado ou é uma estratégia por parte do Estado, que desde sempre se mostrou contrário a qualquer direito que os povos indígenas passem a receber. Eu queria uma avaliação sua sobre o momento. Eu não acredito em omissão. Há aí uma decisão deliberada de não proteger a saúde e a vida dos povos indígenas, não é? Essa minha percepção é baseada em fatos concretos. O governo, no lugar de proteger o contato, não é? O contágio, tem estimulado mecanismos, medidas para que essa contaminação acontecesse. Por meio do estímulo, por exemplo, a invasão de garimpeiros, de invasores, fazendeiros. Essa semana estavam, inclusive, suspendendo ações do IBAMA e de outros órgãos de retirada de invasores de terras indígenas. Não é? Acho que é uma prova absolutamente concreta de que há um plano, sim, deliberado, intencional, estratégico para afetar os povos indígenas, não é? Para facilitar o objetivo que está por trás, que é a usurpação das terras indígenas, não é? A retirada do direito ao território para entregar às elites econômicas, né? Do agronegócio, fazendeiros, garimpeiros, mineradoras e assim por diante. Ou seja, é a prova de que a vida dos povos indígenas, de um povo, de um modo geral, não é a prioridade, não é a questão mais importante neste governo. Ângela, quero te ouvir também. Você compartilha dessa opinião do Gersen? Você também vê, não como uma omissão, como um descaso, mas como uma ação planejada, como uma estratégia? Sim, com certeza. Eu acredito que essa guerra, né, esse conflito entre o Brasil, esse país que foi formado sobre um território originário dos povos que aqui viviam, essa guerra ela continua, ela não parou nos 500 anos de ocupação. Em alguns momentos a gente tem a ilusão, talvez, umas brechas, uns momentos de trégua um pouco maior nessa guerra, em que esses povos conseguem se afirmar, conseguem buscar
por seus direitos, como foi a partir da nova Constituição em 88. Né? O povo indígena trabalhou muito para garantir na Carta que regula o governo, o Estado brasileiro, os seus direitos, e não foi nenhum presente, foi uma luta muito dura para garantir esses direitos, e de repente você vê escancarada essa situação de extermínio, porque não existe, só existem duas opções para essa visão de Estado, que é ou é o extermínio ou é a assimilação, que também não deixa de ser um extermínio dessas comunidades. Então, o que a gente está vendo agora é, de uma maneira muito escancarada, essa postura, né, desse povo que controla a economia. Eu gosto muito de uma definição do Davi Yanomami, que ele diz que os brancos são o povo da mercadoria, porque a gente só enxerga o mundo através da mercadoria, do valor da mercadoria. E o povo indígena tem outros valores, né, onde a natureza, a sua vida está completamente ligada a essa natureza. Eu acho que isso é inadmissível para essa maneira de governar e de querer ter o mercado como seu grande Deus, como sua grande opção. Gersen, há uma preocupação quando se fala nesse avanço do coronavírus nas aldeias indígenas com os anciãos, com as pessoas mais velhas das tribos, dos povos. Na poucas semanas, o cacique Aritana, que é uma das maiores lideranças dessa região do Alto Xingu, no Mato Grosso, morreu por conta dessas complicações da Covid-19. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque é esse genocídio que vem acontecendo, que a gente tem assistido, e a gente perde história com tudo isso, né? Quando se fala em povos indígenas, a morte dessas pessoas significa a gente perder parte da nossa história, né? Sem dúvida, perdemos parte da nossa história, mas mais do que isso, perdemos uma parte importante de nós, da nossa própria existência, da nossa própria essência de existência, né? Com a morte de anciãos, mas com as pessoas que morrem, primeiro porque são conhecimentos únicos, eu diria, são microsistemas de conhecimento, de modos de vida, de cosmovisões, não é? Que são únicos no mundo e que não são repassados facilmente para novas gerações, até pelas condições culturais hoje vividas pela juventude, não é? Então, é mais do que história, são conteúdos, não é? São conhecimentos que se perdem. Além disso, o grande risco de efetivamente enterrarmos, não é? Povos inteiros, o suicídio é muito real. Por quê? Porque, principalmente aqui na Amazônia, temos povos, quer dizer, povo, etnia inteira, uma sociedade inteira, com um número muito pequeno de seus membros. Não é? Aqui na Amazônia, 2 povos que só tem 3 pessoas. Imagina se essas 3 pessoas forem vitimadas pela pandemia. Isso significa o fim para sempre. Um povo, 2 povos sumirão. Não é? Nós estamos aqui torcendo, rezando para que não aconteça isso. Então, o genocídio não é um discurso político, não é um discurso lógico, não. É uma constatação, não é? Daí a importância de proteger as pessoas, de proteger esses povos, porque fazem parte da constituição da nossa humanidade, da nossa sociedade, da natureza, não é? Os povos indígenas acreditam, a crença primordial de que eles fazem parte da essência da natureza. Quer dizer, não é possível pensar a humanidade, mas a natureza, sem esses povos na sua diversidade, assim como os outros povos, não é? Não só eles, mas como todos os outros povos. Daí, sempre nas cosmologias indígenas, há essa presença garantida de todos os
povos, né? Os povos indígenas têm essa visão primordial da diversidade na sua origem, nos seus primórdios, não é? Há território, há lugar, há espaço para todo mundo, que é completamente diferente dessa sociedade global dominante, não é moderna, ao contrário, em que se quer ser é alguém que quer monopolizar o espaço, o território e até os modos de vida, excluindo e eliminando outras que não se enquadram nesse estereótipo, digamos, global dominante. A gente teve um probleminha no áudio do Gerson agora no final da fala dele, mas deu para compreender. Vamos seguir, deu para a gente entender. Mas ficou bem picotado agora o final da fala do Gerson. Até percebi que ele já tinha parado de falar, o áudio ainda estava chegando aqui para a gente com bastante delay. Ângela, a gente tem assistido, inclusive, uma resistência bastante forte por parte dos indígenas. A RIB, por exemplo, entrou no STF, a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, entrou no STF com uma representação, o STF reconheceu a legitimidade da articulação. Então, os indígenas têm resistido, têm se colocado politicamente nesse debate, e isso tem sido bastante importante também, é uma forma de resistência importante nesse momento. Eu acredito que o povo indígena ele sempre resistiu, né? Essa resistência ela é permanente. Se ela não existisse, eles já teriam sido apagados totalmente da nossa história. Inclusive, essa ação ela foi conduzida por um advogado indígena. Então, eu acho que as novas gerações elas têm assumido papéis importantíssimos nessa defesa. Hoje a gente tem uma deputada representando os povos indígenas, uma deputada federal, que é a Joênia. Então, acho que são conquistas importantíssimas para essa luta e ela tem que continuar, né? Acredito que os professores dentro das escolas indígenas, essas lideranças todas, têm feito um papel importantíssimo, tanto de proteger os seus territórios, de tentar bloquear a entrada do coronavírus, a entrada desses invasores, quanto em ações políticas mesmo junto ao governo, procurando soluções, procurando formas mais legítimas, né, de combater toda essa violência que esses povos têm enfrentado. Gerson, vamos ver se o áudio está um pouco melhor agora. Eu queria te ouvir em relação especificamente sobre os povos indígenas do Amazonas. O que você tem percebido? Quais as principais dificuldades desses povos? Eu sei que parece que a logística, o levar para os hospitais, isso tem sido bastante complicado. Você conseguiria nos atualizar um pouquinho sobre a situação no Amazonas? O áudio do Gerson não está chegando aqui para a gente. A gente não tem o áudio do Gerson. Estamos sem áudio. Que pena. A gente está achando... Você, por acaso, mutou seu microfone, Gerson, ou não? Então caiu a conexão. Ângela, volto com você. Você que tem acompanhado essa questão bem de perto, quais os principais problemas que você tem percebido? Essa questão da barreira sanitária parece ser um problema, o governo não adotou de uma forma contundente uma barreira sanitária que, por exemplo, fizesse com que garimpeiros não chegassem às terras indígenas. Nesse momento de pandemia, isso é mais importante do que nunca, que não haja esse contato. Então, assim, quais os principais problemas que você tem percebido nessa condução por parte do governo?
Além de não implementar as barreiras sanitárias, tem todo um incentivo que o Gerson falou na primeira parte do depoimento dele, né? Tem um incentivo do governo federal a essa invasão aos territórios. Os garimpeiros são incentivados a entrar, os madeireiros, toda a impunidade em relação ao desmatamento, isso está sendo uma ação proposital de contato com esses povos, inclusive em regiões em que esses povos não são de isolamento voluntário, né? Não tiveram ainda um contato sistemático com a sociedade nacional. Então, isso é gravíssimo. Tem também uma incapacidade do sistema de saúde de atender de uma maneira correta, porque muitas vezes são as equipes de saúde que visitam as aldeias indígenas que levam à contaminação. Isso nos primeiros casos no Amazonas foi muito claro, né? Foram as equipes que levaram o vírus para dentro das comunidades. Essa situação desses colchões horrorosos, né, chegando para atendimento de saúde indígena, então são ações do próprio exército. Em Roraima, a gente teve imagens também absurdas das esposas dos militares lá no Surucucu, fazendo ações de maquiagem, de vestir as mulheres Yanomami, numa agressão cultural e também numa agressão, aumentando a possibilidade dessa contaminação. Então, não é feita a barreira, as invasões e as ações de governo continuam dentro das aldeias indígenas, colocando essas pessoas em risco e muitas vezes a questão dos sepultamentos também tem sido um problema muito grave, né? Por um lado, porque rompe com a tradição dos povos de seguir com os funerais, com as cerimônias dos funerais, mas em aldeias onde os corpos foram liberados para sepultamento na própria comunidade, isso também levou à contaminação e também levou à morte, que foi o caso do Aritana. Então, tudo isso é muito grave, né? É uma série de circunstâncias que todas elas levam para a contaminação e para a morte. Sim. Gerson voltou com a gente. Gerson, eu queria repetir, na verdade, a pergunta que eu te fiz. Queria que você nos atualizasse em relação aos povos do Amazonas. A gente continua sem o áudio. Que pena. Não temos o áudio do Gerson. Que pena. Peço desculpas a todo mundo por conta desse probleminha do áudio, realmente. Vamos ver se a gente consegue, numa próxima vez, trazer o Gerson aqui para conversar com a gente. Ele que fez uma fala tão bela em relação a parte da nossa história que está sendo perdida por conta das mortes entre as populações indígenas, principalmente de anciões, que levam tanto conhecimento quando partem. Ângela, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Obrigada por trazer esse panorama, por fazer uma crítica bastante firme em relação ao modo como esse governo tem acompanhado essa questão indígena. Te agradeço demais. Eu agradeço o espaço, agradeço e acho que essa questão ela tem que continuar vindo, né, para um público maior. Outras pessoas indígenas têm que estar falando sobre a situação nas suas aldeias e sobre essa relação com o governo. Eu acho isso fundamental. Muito obrigada. Obrigada, Ângela. Um beijo para você e uma boa tarde. Até.